Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Hoje, pelo jeito, a notícia não é muito boa. Boa tarde. Eu errei. É boa. É boa? É boa. É negado. Mas o INSS quer fazer acordo. Ah, tá. Tá bom. Então tá bom. Você falou, você entende, doutora entende. Depende do ponto de previdência. vista, né? O INSS quer fazer acordo. É. Tá. Concessão de benefícios previdenciários e assistenciais negado por acordo com o INSS. Vamos ver o que nos aguarda. E aí? Eu coloquei um tema assim para ficar em dúvida, né? Porque acordo, o que significa acordo? Não é, as duas partes têm que renunciar a alguma coisa. Ah, mas quem que vai renunciar? Eu acho que é nós. Então, mas assim, Vamos ver, tá. pensa Vou bem, deixar. o INSS tem um poderio financeiro em mãos, concorda? Então, por isso que ele vai. Tá. Então, mas daí existem propostas e propostas, não é? É que nem assim, quando eu vou comprar. Olha, ela falou que nós ia falar menos de 15 minutos. Eu vou comprar um imóvel. Se eu tô com o dinheiro na mão, eu faço um acordo. Você não barganha. Eu compro por menos. Então. O que o INSS quer fazer? Quer barganhar. Quer barganhar. Mas, Solange, vamos pensar dos dois lados. Vamos. A pessoa entrou lá no INSS e pediu um benefício. Esse benefício foi negado. Quais que são os benefícios incluídos nessa portaria? Já vou falar, calma. Tá. Olha, Eu já tô querendo ela quer saber. sobremesa. Não, eu quero saber o benefício para ver qual que vai ser negado. Então, mas veja só, o trabalhador vai lá e entra com o pedido de um benefício no INSS. Aí é negado. Aí sabe que para tentar reverter essa decisão, tem que entrar com processo judicial. Que demora. Exato. Eu estou estudando para fazer direito. Pode fazer. Já tem emprego garantido aqui. Fazer direito. Minha assistente. Eu vou trabalhar aqui. E aí a pessoa já vai desanimada, falando, puxa vida, agora vai demorar anos. Assim, tem cliente que chega aqui para mim e fala assim, doutora, será que a gente resolve isso em 1 ou 10 anos? Nossa. Porque processo judicial tem todas as fases processuais. Se o INSS quiser fazer todos os recursos cabíveis no nosso código de processo, isso vai longe, vai até o STF. E aí dura 10 anos mesmo. É ou não é? Né? O que eu venho falar aqui é o quê? Agora, em abril desse ano, saiu uma portaria de um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça, a Advocacia Geral da União e o INSS. Eles assinaram essa portaria conjunta para instituir o Desjudicializa-Prev. Entendeu? Para evitar tantas demandas judiciais que se prolonga ao longo dos anos e infindáveis, né? E o que acontece com uma demanda judicial infindável? A pessoa ganha, mas o INSS tenta recorrer para tentar reformar essa decisão lá, mas perde em todas as instâncias. E aí o que acontece? O INSS tem que pagar tudo com juros e correção monetária desde a data do requerimento do benefício. Fica caro a brincadeira para o INSS, concorda? Porque os juros e correção monetária faz o valor ficar muito maior. Tá? Então, existem temas que o INSS perde. Ele já sabe que perde, entendeu? Ele só fica protelando, tentando verificar se vai haver uma mudança da interpretação jurisprudencial dos órgãos superiores para reverter a decisão. Pacificamente, tem alguns temas que é comum ele perder. Ele já está cansado de saber que vai perder. Mas ele ainda tenta, porque existem previsões legais que o INSS não podia renunciar ao direito de recurso. Que um órgão público tem que recorrer e ter esse reexame necessário das decisões proferidas por juízes singulares, entendeu? Mas o que essa portaria veio prever?
de 10 temas que são controvertidos, que o INSS sempre perde, que eles vão poder fazer acordos, eles vão poder deixar de contestar, eles vão poder deixar de recorrer e apresentar propostas de acordos no processo para agilizar o pagamento, evitar essa delonga da demanda, mas como acordo, eles podem pedir para que a pessoa, a outra parte, aceite isso com uma redução dos juros, sem juros, ou só com a correção monetária, ou do montante dos atrasados, ao invés de receber 100%, receber 95%. Já vi processo que o INSS oferece 90%, 95%, 80%, 85%. Eles fazem uma avaliação do risco da demanda e oferecem essa proposta para pagar um pouquinho a menos ou com juros um pouco menor, e a pessoa tem a liberdade de aceitar ou não o recurso, essa proposta de acordo, tá? Como o termo fala, acordo é vontade entre as partes. Agora o INSS tem essa possibilidade de acordar no processo, entendeu? Antes ela não podia, tinha que tocar e a decisão final é que ia mandar o quanto ela tinha que pagar. Agora dá. E quais são os benefícios que estão incluídos nessa portaria? Então, são 10 temas que foram incluídos nessa portaria. Do BPC-LOAS, para desconsiderar a renda proveniente de outros benefícios assistenciais de membros do grupo familiar ou de benefícios de aposentadoria por idade de outros membros, porque isso já houve uma mudança de lei em 2020. Então, de processos que são anteriores a 2020, o INSS está podendo fazer esses acordos. Em processos de benefícios onde pedido de reconhecimento da invalidez em pensão por morte após a maioridade civil do dependente inválido. Tá? Existia uma interpretação diferente do INSS que entendia que somente o filho maior inválido tinha direito à pensão por morte se essa invalidez aconteceu antes dele completar os 18 anos. Mas os tribunais já decidiram que não, que a invalidez desse filho maior tem que ser antes do óbito do pai ou da mãe ou do beneficiário do INSS. Então, dessas decisões onde se discute o início da incapacidade, o INSS pode já fazer acordo, porque ele já perdeu em ampla maioria dos processos isso, sabe que vai perder. Não adianta ele tentar reverter isso, porque já foi pacificado isso até no STJ, tá? Então, outro caso é do auxílio reclusão, que também é um outro benefício que causou muita judicialização. Quando o beneficiário preso, no momento da prisão, não tinha renda. Essa ausência de renda, o INSS, o que ele entendia? Que de prisões acontecidas antes de janeiro de 2019, quando tinha essa ausência de renda, ele considerava que o beneficiário recluso não podia passar esse benefício aos dependentes. Mas, na verdade, tem que considerar aquela questão da qualidade segurado se ele ainda estava no período de graça e considerar a média da renda antes da reclusão, se não ocorreu essa perda da renda em período inferior a 12 meses. Outro tema também é da aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo rural. Por quê? Antes de 1991, quem trabalhou
no meio rural. Apesar que tudo isso nós já falamos parte por parte, já, né? Todas essas ações judiciais a gente já conversou aqui, e o que acontece? O INSS estava perdendo, agora ele pode fazer acordo com esses temas. Quem era trabalhador rural antes de 1991 não precisava recolher o INSS, comprovar a contribuição. Podia provar o regime de economia familiar e ter esse tempo reconhecido para aposentadoria. Então, em casos onde há essas provas materiais que comprovam que ele tinha o sítio, a família trabalhava tudo junto, agora ele não precisa ficar tentando jogar o processo lá até o STF. Ele pode fazer um acordo. Falando que, ele não pagou INSS. Não, agora ele já pode reconhecer e fazer acordo. Também, outro caso é de acumulação com o auxílio doença e salário. Porque quem está em auxílio doença, como que está trabalhando? Não é? Muitas vezes o INSS nega o benefício, como nós falamos na entrevista anterior. Mas ele tenta voltar a trabalhar daquele jeito para não dar aquele limbo trabalhista previdenciário com a empresa, mas ele entra com uma ação judicial contra o INSS e o juiz reconhece que aquele trabalho doente foi em sacrifício, que ele estava incapacitado. E aí o INSS brigava muito falando, não, eu não vou pagar o auxílio doença para ele porque ele estava trabalhando. Mas se no processo o perito reconheceu que ele estava trabalhando porque ele estava precisando sobreviver, porque ele precisava de renda para sobreviver, aí dá para fazer um acordo. Ele pode fazer acordo e pagar esse auxílio doença. Antes não, o INSS recorria até dizer chega desses processos, tá? O início do prazo decadencial, que é de 10 anos para revisão de benefícios. Também o INSS adorava brigar com isso, sabe? Contando da data do início do pagamento ou da carta da concessão. Ou se depois você tinha uma ação trabalhista e já tinha passado os 10 anos, isso já foi pacificado lá no STJ, no STF, de que se você tem uma ação trabalhista que demorou para ser julgada, e aí, quando acabou a ação trabalhista, você já está recebendo a sua aposentadoria há mais de 10 anos, você pode incluir essa ação trabalhista lá e o INSS não pode alegar que passou os prazos de 10 anos. Por quê? Você não tem culpa que o processo trabalhista demorou para acontecer. Então, são temas que a justiça já pôs um ponto final disso. Então, agora o INSS pode fazer acordo nesses processos, ao invés de ficar tocando até o final. Porque eles querem economizar, né? Então, eles estão fazendo, né, esse acordo para economizar. Por quê? O que eles fizeram um levantamento? Atualmente, o INSS é réu em aproximadamente 4 milhões de processos no Brasil. Olha que esse número é assustador, né? Ele é o maior réu do Brasil, o INSS. Então, é muito processo. Sendo que 3 milhões e 500 mil apenas todos na Justiça Federal, entendeu? Então, quem abarrota o processo na Justiça Federal é o INSS. É 1/3 dos processos que existe no Brasil todo, envolvendo todas as partes. Considerando todos os réus no Brasil, 1/3 é tudo processo contra o INSS. Então, esse boletim estatístico da Previdência Social demonstrou que precisa ter uma gerência melhor desses processos e não ficar procrastinando esses processos. Ainda fizeram um levantamento que de 1 a cada 6 benefícios concedidos contra o INSS é por ação judicial. Quer dizer, precisa o Poder Judiciário pegar e falar assim, INSS, pague. Sendo que era para o INSS pagar, estava evidente o direito da pessoa. Mas se a pessoa não entra com o processo, fica sem um benefício. Então, viu-se uma necessidade de alterar esse quadro. Por que demandar tantos processos? Porque o processo judicial também custa muito caro. Envolve juízes, serventuários da justiça, advogados, toda a estrutura física, tá? Maquinário, sistema, é tudo muito caro. E se o INSS reconhece, trabalha melhor nesses acordos, reconhecendo esses direitos, não precisa o processo durar tanto tempo.
quanto mais tempo dura um processo, mais caro esse processo fica para o governo também. Então, e quem tem benefício negado, tem como pedir para fazer esse acordo? Por enquanto, essa portaria veio somente para quem já tem processo judicial em andamento, tá? Se você tem só uma carta negativa do INSS, ainda não tem nada disponibilizado de tentar convocar o INSS para fazer um acordo. Entendi. Você tem que entrar com ação judicial, aí anexar um pedido baseado nessa nova portaria de abril desse ano, pedindo para que o juiz tente fazer um acordo com o INSS, intime o INSS para ver se ele não tem interesse de fazer um acordo, mesmo que seu processo tenha começado ontem, há 1 ano ou há 10 anos. Agora, você pode juntar uma petição do seu processo e pedir para tentar esse acordo com o INSS. Então, resumindo, o que a doutora disse ao início está certa, né? Não é tão ruim assim. Assim, né? Depois de você ter falado, eu percebo que também, às vezes a pessoa fica esperando tanto tempo, acaba falecendo e o processo não saiu, né? Então, o acordo veio para também... Tem um ditado que é muito válido para esse tema, mas vale um passarinho na mão do que 2 voando. É verdade. Vamos pensar, se a pessoa está com necessidade, está sem renda, e é algum desses temas que nós falamos aqui, talvez não compensa fazer esse acordo, ao invés de receber 100% dos atrasados, receber 90%. Não é? Recebe 90% hoje, abre mão de 10% só, mas recebe hoje, já enfrenta, acaba aquela dificuldade e já começa a receber o benefício mensalmente. É viável em muitos casos. Não é viável quando o INSS quer que você renuncie a 30%, 40% dos atrasados, né? Ou dependendo, o processo já está durando 10 anos. Mas já está na fase de execução? Não compensa você fazer um acordo, abrir mão de um percentual muito grande. Mas se é um percentual pequeno, a pessoa está no fim da vida, doente, abre mão, pede esse acordo, recebe já. Porque esperar, às vezes vira um precatório e vai receber só daqui 2 anos. Só daqui 2 anos, não, tá certo. Entendeu? Então, vale o ditado, mas vale um passarinho na mão do que 2 voando. Tira aquilo que eu falei no começo, esse acordo é bom para ambas as partes. Obrigada, doutora. Tem mais alguma coisa? Assim, sempre esteja acompanhado e assessorado de um especialista, porque ele vai poder avaliar se a proposta apresentada é boa, se o quanto você vai estar renunciando dos seus direitos vale a pena, entendeu? Não vai tentado por aquilo que apresenta, porque às vezes numa das cláusulas do acordo fala que e muito acontece isso em auxílio-doença. Você aceita o acordo, mas o INSS coloca lá uma cláusula que você não pode pedir prorrogação do seu benefício. Então, aí não vale a pena, tá? Você faz lá e falando que você não pode mais revisar aquele benefício. Então, leva para o especialista verificar se aquela proposta vale a pena, tá? Consulte o especialista. Isso é muito importante, né? Porque depois que você fez o acordo, aí não tem mais como voltar para trás, né? Isso aí. Obrigada, doutora. Semana que vem estamos novamente aqui com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.